Gente querida do terror, Nádia, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Bom, o relato de hoje, ele volta a abordar a respeito de uma velha conhecida do canal, a Estrada. A Estrada e suas histórias. Oh, Estrada. Olha, é tanta história, mas tanta história, que aqueles malucos que se propõem a parar para ouvi-las e começam a prestar atenção no número de mentiras que desfilam à sua frente, tem como grande risco um dia descobrir que aquelas mentiras nada mais são que o retrato da verdade. A Estrada. A Estrada tem seus segredos que não conta para ninguém. Quer dizer, revelou para alguns que não regressaram para contar para os outros. Estrada. Estrada é uma linha que segue em frente. Retas, curvas, subidas, descidas, desafios a cada quilômetro rodado. Poxa, prestou atenção nessa definição? Conhece algo mais vida do que a definição de estrada? Ela foi minha casa, ela foi minha mãe, minha irmã, minha amiga, minha amante, minha patroa. Ela foi tudo na minha vida durante muitos anos. E nessa convivência louca, eu aprendi uma única lição com respeito à estrada. Todo respeito é pouco. Por isso, quando eu escutava histórias, já que eu era bem mais jovem na época, eu escutava histórias vindas de motoristas, vindas de profissionais que viviam na estrada, eu ficava impressionado. E eu não sei você, mas eu em nenhum momento fiquei pensando, será verdade? Isso é possível? Não. Então agora eu vou contar um desses relatos que eu ouvi nesses meus longos e longos anos pulverizando quilometragem. Como você irá encará-lo, não sei. Mas a lição que eu aprendi na época, por estar ali e ser do meio, é que todo respeito à estrada, além de ser pouco, é uma questão de sobrevivência. Essa história é sobre um jovem caminhoneiro, ainda em início de calvário. Ele, na verdade, tinha 3 anos na estrada. Isso em quilometragem, em horas rodadas, é nada. Mas igual a todo que começa, todo calça branca, ele está com aquele uniforme impecável, aquele cabelinho em cima, contando as suas histórias vividas. Quando chega nas paradas, encontra os rodão, os camisetas suado, com cigarro no canto da boca, unha suja, corpo cheio de cicatriz, um barrigão que parece não ser dele, e as pernas grossas, muitas delas sem um fio de cabelo que queimava nos motores daqueles caixa seca, motor dianteiro. Eu não estou falando de estrada agora, desses carrinhos de madame aí que o cara entra, vai trocar a marcha e faz assim, ó, tuque, tuque, e fica ali cuidando da unha. Não, ar-condicionado, a horinha para começar, a horinha para parar, caminha para dormir. Não. Eu não estou falando na estrada, no tela GPS, não. Eu estou falando no tapetão ali, batendo alavanca, engolindo lua. A cabine uma sauna no verão, no inverno um freezer. De ter de tocar nos dias quentes com a porta aberta para entrar um ventinho que seja, que era recebido como brisa do Caribe. Aquela cabine com cheiro de podre, porque podre estava, porque não dava tempo
de parar num postinho, tomar aquele banho, jantar, dormir. Não. Era virando. Quando não dava mais para segurar a carcaça, que tinha que botar a mão no câmbio para não cair, era sinal de dar uma parada, dar um cochilo de 1, 2 horas e lenha. Era essa a estrada. E o nosso amigo, que aqui eu vou chamar de Jerônimo, já estava começando a entender a realidade. Que aqueles seus músculos, academia, juventude, não ia segurar as horas que ele tinha que rodar por muito tempo. Aí ia começar, ó, o famoso rebite. O famoso comprimidinho que se dizia: se beber, vai morrer daqui 10 anos, mas se não beber, vai morrer agora, numa ribanceira, por simplesmente apagar no meio da noite. Mas o nosso amigo ia bem. O que ele gostava mesmo era das paradas, né? Quando podia parar, comer aquele feijãozão do posto de motora mesmo. Que a tradição foi feita e não é por acaso. Onde tem caminhão, carreta, tem comida boa. Aí muitos que não são da estrada podem pensar: mas vem cá, por que ônibus não para ali? Passageiro de ônibus também gosta de comida boa. Por que essa separação? Simples. Porque em posto que parava ônibus, caminhoneiro não parava devido à frescura. Eles queriam ficar largado. Eles queriam falar palavrão, eles queriam ficar ali no mundo deles. Então o motorista, ele tinha opções. Cabia ao dono do posto, da parada, do restaurante, para saber quem ele queria de freguesia. O caminhoneiro, que chegava ali e pedia o PF, pedia uma manguaça que não se controlava tanto, sempre dava um tapinha, né, para queimar o dente. Abastecia, enchia tanque, ia lá e pagava no cash. Ou o busão, que ia ter que dar cortesia para motorista, que ia aguentar a frescura de passageiro falando, perguntando se aquele doce era de ontem, se aquele salgado era de amanhã, comendo um sanduichinho. Cada um. Mas assim vivia Jerônimo. E Gero, como era conhecido. Todo empolgado. Era filho de caminhoneiro, cresceu ouvindo histórias da estrada. Herdou a carreta do pai e aos 23 anos já estava ele. No seu Scania. Nossa, como ele adorava aquele Scania. Afinal, quem não adorava Scania na época? Scania baú. Coisa fina. Ele se empolgava toda vez que surgia um trecho novo, um frete diferente. Ele queria conhecer. O sonho dele era atravessar a fronteira, Chile, Bolívia, Peru. Mas por enquanto não tinha acontecido nada. E ele estava indo. E claro, a estrada tem o seu momento. Explosão, e tem aquela coisa assim de, sabe, todo dia a mesma coisa. Você começa principalmente a dobrar na rota, já conhece cada metro quadrado do asfalto, já chama buraco pelo apelido. Até o tempero das paradas já não faz tanto tesão. É a famosa rotina que tem na estrada também. Mas de repente, surgiu algo diferente. Uma estrada que o moleque jamais rodou. Nossa, aquilo ali pra ele era tudo. Bom, quem não gosta de conhecer lugares novos, né? E ele saiu. Mas saiu na empolgação. E outra coisa, era um roteiro que só braço que pegava. O fato dele ter sido escalado ali a título de experiência já era uma grande vitória, porque ele ia ter que engolir uma distância daquelas que, falando hoje, ninguém acredita. Principalmente colocar aquela distância no prazo que ele tinha para chegar. Era dia e noite. Não tem essa de duplinha, não, de olha, a lei diz que não pode tocar mais que tanto. Não, é pegar ou largar, mano. E ele foi. Aí, claro, todo motora novo é coelho de maratona, né? Quando ele senta e vai, e é a farra. Já começa a mostrar o amadorismo com aquele toca-fita na época, estourando de tão alto. O motorista que é profissional não fica escutando música
Se ele ficar ouvindo aquelas babuzeiras ali, ele não vai ouvir o que o motor lhe diz, o que o caminhão fala. Então, quer botar uma melodia? Bota, mas baixinho, suave. E não no estilo estoura-tímpano. Mas aí, a doideira toda. Só que, primeiro dia, vai bem. Primeiro dia eu estou falando aí de, vamos dizer, 20 horas bem tocadas. Falei 20 horas. As restantes, para dar uma parada, tirar um cochilo, engolir alguma coisa, dar uma cagadinha aí, ó. Mas ele foi que foi. Chegou no destino, maravilha, cumpriu o determinado. Poçante foi bem, ele foi bem. Meu Deus, era uma vitória. Aí vinha o grande problema, que o motorista profissional tinha que também driblar, que era não voltar batendo lata, ou seja, uma distância longa vazia. Então quem saía para essas jornadas, ele tinha 7 dias para chegar no destino, agora ele não tem tempo para voltar. Ele só não pode voltar vazio, que daí o patrão vai para cima dele. E quando ele é o patrão, que era o caso do Jerônimo, não tinha nem como inventar mentira. Aí começa o sofrimento, porque tu chega no destino, o cara sabe que tu tem um retorno, que tu é lá do raio que os parta, se o frete vale 10, eles querem pagar 6, porque tu tá no veneno. Tem que saber negociar. A coisa é dura. A coisa é dura. Mas ele chegou lá, disseram que ele tinha sim um frete. Não era bem retorno, mas era para outros lados. Mas para que você possa entender, ele veio do sul, ele estava lá no norte. Para retornar, ele tem que voltar para o sul. Não, ele recebeu um frete para leste. Mas quando chegasse no destino, ele estaria mais próximo. Porque o leste fazia tipo aqueles quadros. E fora isso, era um valor legal, porque era uma rota, um trecho que ninguém gostava de pegar, por ser muito deserto, muito abandonado e coisa. Mas ele pegou. Ele estava naquela fase idiota. A fase idiota é daquele que se acha e não tem medo de nada. Quem não tem medo de nada não é corajoso, é burro. Mas ele foi. Como não conhecia absolutamente nada, e não teria um GPS, não teria uma rede social, não teria um Google, ele fez algumas perguntas na empresa. Aí tinha uns motoristas ali que já tinham rodado, não gostavam muito de ir pra lá, mas disseram que tinha, no trecho todo, bota chão, tinha 2 paradas que ele podia fazer. Ele anotou. Aí perguntou, vocês têm aí o KM, o quilômetro? Porque na cabeça dele, o endereço ia ser o KM, sabe aquelas plaquinhas que tem na beira da estrada, que tu vai indo assim, quilômetro 153, quilômetro 154, aquilo ali é um endereço. Então a parada está no quilômetro 154, tu está a descer o quilômetro 0, tu está no quilômetro 1200 e tanto, imagina quanto que tu tem que chegar, rodar para chegar no 154. Aí eu olharam para ele assim, velho, tu vai querer placa de quilometragem? Posto de polícia rodoviária? Cheirou? Ó, compadre, ali tem só algumas vilas, alguns povoados, agora já te aviso, ó. Nesse, naquele, é bom nem entrar, que pode não sair. E reza para não quebrar nesses lugares, que aí o tranco é pesado. Ele já começou a arrepiar, mais. Aí deram mais ou menos a noção, né, dessa parada, que ele podia realmente confiar, chegar, abastecer. O diesel não seria batizado, a comida seria boa, de repente ele podia até dormir umas 3 horinhas ali, que não corria o risco de ser acordado no cano de um bacamarte. E aí disseram para ele, ó, tem uma coisa, tu vai rodar tantos quilômetros, aí vai passar por um povoado, vai rodar mais tantos quilômetros, aí vai ver um viaduto. Tu não vai reto, tu tem que entrar naquele viaduto à direita. E entrou no viaduto, uns 30 quilômetros tu tá na parada.
Bom, agora matou todas. E ele foi. Foi, mas pensa naquela estrada que vai, mas não vai. Uma buraqueira, um calor. Ali que ele entendeu por que a distância que ele tinha que rodar, eles deram um prazo tão longo para ele chegar. Não era tão longo assim, não. Era no toc, 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 toc. Se fosse andar, olha, os cubos da roda iam fazer assim, ó. É. Mas ele foi. Ele foi. E para completar a estrada ruim, não era plana não, era subida. Bom, agora então eu vou subir, sabe? Mas quando eu chegar lá em cima eu vou soltar, vou ganhar o tempo. Solta. A cada gamela que Deus me livre. E ele está indo. E começa a chegar o final da tarde. Aquela garoinha já começa a cair. Ele vê umas luzes, mas depois do que falaram dos povoados, aquilo ali para ele era sinal de alerta. Mas está indo. Aí de repente vem aquele pé d'água. Mas sabe aquele pé d'água? Bom, um alívio para os pneus, para o motor, para ele. Deu uma refrescada. Mas naquele pé d'água ele está indo assim. E vê de longe. Ele não quis acreditar, mas era. Era uma menina, uma moça. Uns 18 anos no máximo. Ele foi passando assim, diminuiu, aí olhou, ela estava toda encharcada. Toda encharcada. Uma bolsa, mas toda encharcada, tadinha. Mas ele estava naquela, vai que é isca, vai que eu pego, daqui um pouquinho tem 3, 4 vagabundos aqui dentro, Deus me livre, eu vou embora, mas quem disse que ele vai? Ele fez a bobagem, que é uma bobagem que quem vai para a estrada preste atenção. É uma bobagem que nem motorista, nem assassino, dizem os conhecedores, deve cometer. É não olhar nos olhos. Se olhar nos olhos, bate remorso. E ele, quando ele foi passando, bem devagarinho, deu até uma abertura, porque ali não tinha um acostamento, ela estava andando, ele fez a bobagem de olhar, e foi olho no olho. Nossa! Aí ele não aguentou. Andou mais um pouco, parou. Aí vem ela correndo, toda feliz. Oi! Ele, oi. Tá fazendo o que aqui, moça? Ela, tô andando na estrada. Diz, não, eu sei, mas pô, isso é dia de andar com essa chuva toda? Ah, mas eu não sabia que ia chover. Tá indo para onde? Aí ela falou o lugar. Eu não tinha nem a mínima noção. Aí ela perguntou, e o senhor vai para onde? Aí quando ele disse, me dá uma carona até o viaduto. E opa, será que é o mesmo viaduto? Ele chegou a falar, me disseram, é a primeira vez que eu passo por aqui, que tem um viaduto que vai para a direita e que logo em seguida tem um posto, uma parada. Ela é o posto Natal, é muito bom, a comida é boa. Ela disse, se eu me deixando lá, já é meio caminho andado para mim, porque eu vou mais à frente, mas nessa estrada aqui. Ele simpatizou, mas... como é teu nome, menina? É Virgínia. Virgínia, se eu te der carona, tu não vai me assaltar? Ela, claro que não. Não tem uns amigos teus aí esperando para tocar? Claro que não. Sou bandida, não. Tá bom, Virgínia. Entrei. Ela entrou, mas toda ensapada. Eu vou molhar seu caminhão. Não tem problema, fique tranquilo. Ela toda molhada, estava com uma bolsa também, devia estar tudo molhado. Ele disse, você quer botar uma roupa seca? Ela, não tenho, não. Então faz o seguinte, atrás tinha a cama, né? Ele puxou. Aí disse para ela, vá ali para trás, tire sua roupa. Ela olhou minha história, como você não é bandida, eu não sou tarado. Ali atrás, tem uns calções meus, tem umas camisetas limpas, tá tudo ali embaixo naquela mala. Pega, vai ficar um pouco grande, mas pelo menos é seca. Posso confiar? Ela disse. Bom, vamos fazer o seguinte, se é para um não confiar no outro, então desce. Ela, tá bom, foi. Botou a roupa. Mas
Não se sabia se sobrava o homem ou faltava a mulher. Bom, ele tinha quase 1,90 m, ela devia ter 1,50 m e pouco. Mas ela era uma gracinha. Aí sentou do lado assim, meio que se acomodou e não quis puxar muito assunto para não ficar assustada. Aí ela apagou, mas dormiu aquele sono, parecia um anjo. Aí acordou assustada. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Já passou o viaduto? O senhor já entrou à direita? Onde nós estamos? Ele, não, moça, calma. Tem uns 200 quilômetros ainda pela frente. Ai, que alívio. Ele perguntou se ela queria comer alguma coisa. Ela disse, não estou com fome. Ele não entendeu, estava com uma garrafa de suco que ele levava lá, um sandubão daqueles ferrado. Aí comia, dizia, mas sem jeito, tem certeza? Não, estou sem fome, sem fome. Tá bom. Aí perguntou de novo, mas afinal, o que você faz nesse fim de mundo? Ela disse que tinha fugido de casa. Ele, ai meu Deus do céu. Você é menor? Ela, não, tenho 18 anos. Pode ficar tranquilo, não vou lhe dar problema. Sua família não vem atrás? Não vem, não. Acho que eles estão dando graças a Deus que eu fugi. Mas tu fugiu de casa, filha? Se jogou na estrada só com essa bolsinha? Ela, não. Aí ela contou a história dela. Que tinha conhecido um caminhoneiro jovem que nem ele, o Arthur. Que ela, anos atrás, quando ela tinha seus 16 anos, ela trabalhava numa parada. Ele inclusive passou por aquela parada. Aí ele disse, é numa vila que disseram pra mim que é meio perigosa, é meio... Ela são todos meus amigos, sabe? Nós crescemos juntos, a gente conhece todo mundo. Tem família que é boa, mas tem família... E outra coisa, é dominada por gangue, não é bom mesmo, não é bom. Para lá. Eu disse, mas como é que o Arthur parou? Não, é que o caminhão dele quebrou. E aí ele foi pedir ajuda e deu sorte de encontrar o meu irmão. Que o meu irmão não é bandido. Aí meu irmão falou o risco que ele estava passando. Ele disse, o que eu posso fazer? Meu caminhão quebrou aqui. E aí meu irmão chamou uns amigos nossos lá, deram uma cobertura, tipo dando o recado, esse aqui é nosso irmão. O mano foi com a cara do Arthur. E aí ele consertou o caminhão. Aí passou um tempo, ele voltou lá, trouxe um presente pro meu irmão, pro meu pai. Nossa, minha família adorou ele e eu estava apaixonada. E a gente começou um namoro, mas namoro por correspondência só. Só que nessas alturas, meu irmão, que gostava até do Arthur, já se arrependeu do que tinha feito. É o que da gente ajuda esse vagabundo, agora ele fica dando em cima da irmã da gente. Meu pai estava revoltado também. Que história é essa de namoro por carta? Ninguém quer isso. Isso é um estranho, ninguém sabe o que é. Aí eu dizia, mas pai, vocês socorreram? Ele socorremos, para ele não ser, mas também... Ele pode não ser bandido, mas de repente pode ser um malandro, pode ser sei lá o que, a gente não conhece. Tu fica dando trela, porque isso e aquilo. E eu cada vez mais apaixonada, disse ela. E resolvi fugir de casa. Porque o Arthur, ele está vindo, eu já disse o nome da cidade, era o oposto do que eu estava indo. Então nós marcamos. Nós vamos nos encontrar em outra bifurcação, depois da sua. Lá eu vou subir na garupa dele e vou ser feliz com o Arthur. Chegamos lá para ela assim, mas menina, você conhece esse cara? Não, conheço. Eu escrevo para ele, me fala um monte de coisa, ele fala da mãe dele, do pai dele, do sonho dele. Mas como é que você sabe que é verdade? Ai, ele não ia mentir para mim, porque ele me ama. Sabe aquela coisa de menina? E ele disse, olha, que Deus te abençoe. Tá. Aí foram até que chegou no tal viaduto. Ela olhou assim e disse, ó, me deixa embaixo do viaduto, também não estava mais chovendo. Aí você vai para a direita. Aí eu olhou para ela assim, mas pô, e você vai ficar na beira da estrada? Eu estou acostumado, eu vou caminhando. Mas por que não pega um ônibus? Não, ônibus é muito caro. Mas eu te dou o dinheiro. Não, por favor, você já fez demais. Parou. Tchau, tchau. E ela foi embora.
Quando ela foi embora, ele pensou, puta merda, dancei, lá se foi minha camisa, meu calção. Meu Deus, uma jaquetinha que ele gostava. Mas ele foi impressionado e com dó da coitadinha. Tomara que esse tal de Arthur fosse o príncipe encantado que ela imaginava. Mas daí ele seguiu, chegou na parada e ficou contando a história. Uma moça assim, papapá, papapá. Aí os motoristas que estavam ali começaram a rir da cara dele. Ah, moça, sei, andando nessa estrada, na chuva, caminhando. Tá bom. É fato, é verdade, aconteceu também, não acreditei. Aí eles olhavam, tá bom. Sabe, começaram a tirar e... Pô, ninguém gosta de estar falando alguma coisa e virar chacota. Aí um deles gritou, Pedrão! Era um senhor sentado mais no fundo, assim, comendo seu pé. Ó, esse aqui também viu a tua mulher lá. Pedrão, meu filho, veio. Aí chegou perto de Jerônimo e perguntou, o que você viu, meu filho? Não, eu vi uma menina. Ah, você viu uma menina andando na estrada, assim? Isso, eu vi. Aí ele começou, por acaso essa menina tinha essa altura, era moreninha, cabelinho comprido, rajava um vestidinho com uma jaquetinha, sandália, e andava com uma bolsa. Ele olhou pro velho, é isso aí mesmo. Aí o velho olhou para todo mundo, e aí? Vamos dizer agora o quê? Vão me chamar de doido? Aí o mais gozador disse, não, agora vai mudar, claro, agora vai mudar. A gente sabe que você não é o único doido. É que tem mais doidos aí rodando. E olha, esse aqui é novinho, então é a geração nova, saída de fábrica de maluco. Aí eu não entendi aquilo, bom. Eles me explicaram. Quando eu parei, eles estavam em 6 carretas. E eram todos da mesma empresa. E aquele posto ali era uma espécie de ponto de encontro, era uma empresa gigantesca, todo mundo já tinha ouvido falar nela. Então, como é cheio de bifurcação, calhou deles estarem todos almoçando ali. Depois cada um ia para o seu rumo. E Pedrão era famoso por falar dessa jovem essa que ninguém nunca viu. Mas aí Jerônimo não entendeu, cara, quantas vezes o senhor já viu essa mulher? Ele, umas 3 ou 4. Mas como assim 3 ou 4? Caminhando na beira da estrada. E ela disse que ia encontrar o namorado, o caminhoneiro, tal de Arthur. É ela. Cara, aquilo não foi digerido. Bom, Jerônimo terminou sua viagem, conseguiu novos fretes, foi se aproximando de casa. Quando faltavam uns 200 quilômetros, ele já cansado, já uns tralalá de dia fora, resolveu ir vazio mesmo, porque ele queria descansar, e aquela coisa na cabeça. Que menina era aquela? E do caminho aconteceu algo mais surpreendente. Porque ele numa parada já está com as roupas tudo podre, tudo, sabe? Aí tinha um posto lá que dava para lavar. Tinha uma senhorinha que ia no tanque, porque na época não tinha lavanderia, não tinha nada, ela ia no tanque. Então quando tu almoçava, tu abastecia, coisa, ela lavava a tua roupa. Meia dúzia de peças. Ela te dava lavadinha. Aí era só botar. Perto do motor, o calor aquecia, opa. Quando ele foi pegar a roupa dele, ele encontrou o calção, a camiseta, tudo que ele viu a menina vestindo. Mas estava ali, dobradinha, cheirosinha, arrumadinha. A coisa foi muito estranha. Foi muito estranha. Ele voltou para casa, recebeu parabéns do pai, recebeu parabéns dos irmãos, e disse que o contratante gostou muito do trabalho dele, como a coisa foi, como isso, como aquilo, e que se ele quisesse encarar,
teria outro frete para a mesma empresa. Ele pegou. E foi. Mas ele pegou mais, tipo, curiosidade, sabe? A coisa não estava normal. E a coisa começou a piorar quando, praticamente na mesma região, ele viu aquela menina na estrada, vestindo a mesma roupa. Aí ele parou, ela veio, ele, oi, tudo bem? Ela, boa tarde. O senhor me dá uma carona? Ele olhou para ela, você não está me conhecendo? Ela, não. Ah, eu lhe dei carona, sabe, um tempo atrás, quando eu passei aqui, um dia de chuva. Aí ele, o senhor deve estar me confundindo com alguém. Tá bom, eu te dou carona. Ela entrou, sentou, mesma coisa, sorridente, bonita. E o mais engraçado, parecia que tinha saído do banho, sabe aquela coisa assim? Não era aquele desgaste de estar caminhando na estrada. Com o dia de chuvarada, não deu para perceber, mas ela estava... Aí deixou ela à vontade, meio que deixou correr. E ela se acomodou e novamente dormiu. Igual a viagem anterior. Aí quando ela acordou meio que assustada, perguntando onde estava. Ele disse que estava a 200 quilômetros da bifurcação. Ela, que bom. Ele comendo, ele ofereceu, ela não quis comer nada, não quis nada. Aí quando estava chegando, ele disse para ela, eu vou agora para a direita. Ela, não, eu sei, eu posso descer aqui. Mas daí deu uma louca na cabeça dele. Mas eu estou adiantado. Aonde você vai? Fica quantos quilômetros daqui? Ela, tem 100 quilômetros para frente. Eu te levo lá. Ela meio que olhou assim, não precisa, não quero, não precisa. Ele disse, eu te levo, não precisa, não quero. E já pegou as coisas dela, muito obrigado, eu vou descer aqui. Saltou. Ele estranhou. E quando chegou na parada, já ele estava mais vazio, o pessoal não estava lá, mas conversando com o dono do restaurante, seu Américo. Aí o seu Américo disse assim, você não é o único que conta essa história, o Pedrão também há muito tempo conta essa história, a gente não sabe se é verdade. Outros motoristas já falaram a respeito, mas depois nunca mais voltaram aqui. É estranho. Ficou mais estranho depois que você, na última viagem, contou que passou por isso, que a gente já achava que era a caduquice do Pedrão, que ele não bate bem, bebe muito. Mas aí o seu Américo diz, mas a sua sorte que você não insistiu e não a levou até o destino. Aquilo ali meio que soou estranho. E aí o seu Américo disse, se você a encontrar, não dê carona de novo. Evite. E não siga a viagem com ela. Aí, mas por quê? O homem olhou para ele e disse, porque essa é a regra. E aqui a gente cumpre as regras, não pergunta por quê. Porque pode não gostar da resposta. A fisionomia do homem mudou. E ele disse, eu não vou ficar com essa cisma na cabeça. Não. Aí perguntou para o seu Américo se ele podia deixar sua carreta parada ali no pátio do posto. O homem olhou, pode, mas para quê? Não. Por favor, posso deixar? O seu Américo olhou, você não é meu filho, é maior de idade, e ainda por cima é meu freguês, o freguês sempre tem razão. Se quiser, vai ali no fundo, tem uma cobertura, deixa ali que a sua carreta vai ficar protegida. Aí ainda perguntou, é carga perecível, precisa de luz? Não. É uma carga leve, é uma carga boa, eu estou com 2 dias de frente. Eu vou desengatar o cavalo. Porque eu estou pensando, seu Américo disse, olha, não quero nem saber no que você está pensando. Não me comprometa, não me envolva.
Apenas você tem algum telefone para contato? Como assim? A gente nunca sabe, né? E eu não vou querer ficar com a sua carreta caso você não volte. Ele bateu na mesa. Ele desconjuro, para com isso. Aí deu o telefone do pai dele. Rapidinho, montou só no cavalinho, deixou a carreta lá no canto, voltou até o trevo. Ela não estava mais lá, ele saiu. Aí avistou ela andando. Aí foi andando do lado dela, ela não olhava, aí ele foi andando. Aí de repente ele parou, ela veio, o que você quer? Ele disse, ué, é o que eu te falei. Eu estou adiantado, posso te levar até lá. Não, mas não deve. Mas por quê? O Arthur é ciumento? Não, o Arthur é um doce, não. Mas não quero que você vá. Mas me diga uma razão. Ela, eu não sei, mas eu tenho uma coisa que me diz que você não deve ir comigo. Aí, menina, deixa de frescura, vai. Senta aí. Você conhece bem a região, de repente eu vou conhecer, tem algum lugarzinho aqui na frente, alguma... Vamos lá, eu te levo. Aí, eles foram. Uma estrada tranquila, normal. Só que de repente, ele começou a perceber que ela estava impaciente, ela estava nervosa, ela estava... Aí ele perguntou, o que está acontecendo? Ela, não sei, nada, não sei, eu não estou bem. Aí de repente ela começou a se encolher assim. Aí ele perguntou, o que está acontecendo, moça? Ela disse, meu Deus do céu, Arthur, não é possível. E começou a chorar, gritar. Ele não entendia o que era aquilo. Ele disse, mas o que está acontecendo? Ela falou, você não devia estar aqui, você não... Mas por quê? Porque agora você não tem mais como voltar. Passados 30 dias, seu Américo ligou para o pai de Jerome. O homem veio. Os dois conversaram. Aí lógico, o pai aflito perguntou o que aconteceu. E disse, aconteceu que o seu filho resolveu desobedecer regras, né? E o senhor sabe o que isso significa, mas história. É a história de uma moça na estrada que está indo em direção do encontro de um noivo, de um namorado, E ela faz isso há mais de 10 anos. Eu não sei se é verdade, disse o Américo. Mas o que conta é que essa jovem fugiu de casa, enfrentou a família para encontrar o grande amor da vida dela, não sei detalhes, que vinha de caminhão, que ela ia subir na boleia, ia ficar com ele, ia casar, ia ser feliz, aquelas histórias de meninas. Só que parece que a estrada tinha outra continuidade para esse romance. E esse jovem, o Arthur, talvez também até na pressa de chegar, encontrar a sua amada, vamos dizer assim, entrou na traseira de uma carreta e ficou na estrada. Aí nós temos um motorista aqui, Pedrão, que diz que chegou no local onde estava aquela menina, parada, esperando. Aí o Pedrão é um cara muito bom e coisa. Foi conversar com ela. Ela contou a história, mas ele sabia do acidente, de um caminhão, assim. E deixou escapar para ela. Diz que ela surtou. E entrou em choque.
Pedrão, desesperado, a levou para o povoado mais próximo. Ela foi lá para o posto de saúde, porque não tem hospitais na região. E depois ele soube que ela não resistiu e seguiu na jornada para encontrar o seu tão amado namorado. E depois do ocorrido, muitas vezes o Pedrão comentava aqui na parada que passava por essa moça caminhando pela estrada. Ele nunca parou, mas ele tinha certeza que era ela. E o seu filho contou a mesma história, que encontrou a moça. Só que na primeira viagem ele a deixou lá no trevo. Na segunda ele esteve aqui, disse que iria levá-la até o final para saber a verdade sobre o que estava acontecendo. Eu pedi para ele não ir. Mas ele colocou a carreta ali embaixo. O senhor pode ir, está tudo perfeito. Nós cuidamos dela. Saiu só com o cavalinho. E não voltou. O Aloísio, pai de Jerônimo, ouviu aquela história e disse: eu confio nas suas palavras, que eu vejo que eu estou conversando. Um homem. O senhor é que nem eu, já temos cabelos brancos. E o fato de ter cabelo branco é a prova que nós não somos mais moleques. Então, de sujeito homem para sujeito homem, eu quero lhe dizer: essa história está muito estranha. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Alguns dias se passaram e Pedrão voltou. Chegou no restaurante com aquele jeitão calado dele, sentou naquele cantinho, se limitou a cumprimentar a todos de forma educada, não mais que isso, não era de muita conversa. Mas Américo aproveitou a presença dele, foi até a sua mesa e contou o ocorrido. Pedrão ouviu e só disse: pobre rapaz. Aí olhou com ar de censura para o dono do restaurante. Você não devia ter deixado que ele fosse em direção, atrás dela. Você não devia ter deixado que ele fosse até o final com ela. Quantas vezes eu avisei aqui: se alguém encontrar essa moça, não siga com ela até o final do caminho. É um lugar que ela não quer chegar. Américo, tem uma hora que você podia, mas eu queria que eu fizesse o quê? O cara é um homem, o cara é o dobro do meu tamanho, o cara é dono da vida dele. Ele, inclusive, saiu daqui, na boa, na paz, deixou a carreta, está estacionada ali no pátio. Só que ele, o cavalinho dele, nunca mais ninguém viu. Pedro disse:
Não viu e nem verá. Esse não volta mais, pode entrar em contato com a família. Aí a mulher, pô, mas que loucura é essa, cara? O que tu sabe que a gente não sabe? Aonde está esse rapaz, então? Pedro foi claro. Ele foi para o mesmo lugar que essa moça vem de quando em quando para tentar encontrar o seu namorado. Mas com uma diferença. Ela consegue transitar por dois mundos. Nem esse menino e nem ninguém entre nós tem o mesmo poder. Infelizmente, ele pagou pela imprudência e por não respeitar as regras. Se você quiser, eu ligo para a família, porque ele nunca mais voltará. Foi quando a América abriu o jogo, afirmando que já tinha ligado para a família e até mesmo o pai do rapaz. Passou por ali, levou a carreta, ouviu a história e saiu bem invocado. Pedrão perguntou, mas invocado, mas o que significa? Você acha que ele vai te dar problemas? Foi quando o Américo disse, eu não sei. Ele foi embora, alugou um cavalinho ali da empresa, ele mesmo levou a carreta do filho e disse que iria acionar a polícia, a justiça, mas iria usar outros caminhos. Então não sei, eu não fiz nada de errado, disse Américo, eu vou esperar. Foi quando Pedrão olhou para ele e disse, não precisa esperar, ele não vai voltar. Aí vem a dúvida, tá, não vai voltar, mas o que te dá tanta certeza? Porque você falou que ele fretou um cavalinho e puxou a carreta do filho até a cidade natal deles. Então ele é filho do asfalto. Ele conhece o idioma. E certamente vai tocar a vida dela. Porque sabe que, mesmo que não chegue a conclusão nenhuma, ele não pode cometer o mesmo erro de seu filho, deixando de cumprir as regras da estrada.